Será que eu sou obrigado, enquanto inquilino, a informar para a Receita Federal do Brasil o quanto eu pago a título de aluguel? É isso que vamos discutir no vídeo de hoje. E essa pergunta, pessoal, ela surgiu em outro vídeo. Veja um comentário ali do nosso amigo, que eu escondi o nome, né, para, enfim, dar uma privacidade e preservar a identidade dele. Pago aluguel e não declaro pedido do locador. Passarei a declarar em 2026. Terei que fazer a retificação dos últimos 4 anos. E esse comentário foi feito no vídeo em que eu falo ali sobre o novo trunfo da Receita Federal para fiscalizar aluguéis. Eu vou deixar o link aqui. Na verdade, o título do vídeo é: será o fim da sonegação dos aluguéis? Conheça o CIB, onde eu falo sobre o cadastro imobiliário brasileiro e explico por que ele tende a dificultar a vida de quem não declara os aluguéis recebidos. E aí veio essa pergunta que vem no sentido contrário. E a dúvida dele, né, se eu terei que fazer a retificação dos últimos 4 anos, me fez refletir sobre a necessidade de você, a obrigatoriedade, ou melhor, né, de você informar para a Receita Federal o que você paga de aluguel. Porque se você não é obrigado, a princípio ele não teria essa necessidade de retificar os últimos 4 anos, bastaria ele passar a declarar, porque, enfim, ele tem essa preocupação de não cair na malha fina, e vai que o locador dele começa a declarar e ele não. Acredito que essa seja a motivação da pergunta dele. Então, eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso e resolvi gravar esse vídeo, porque se teve essa pergunta, pode ser que o tema interesse a vocês. Então, o que diz a Receita Federal do Brasil, né? Isso aí, eu extraí essa informação, né? Esse print que está na tela, daquele perguntão da Receita Federal, que ele sempre divulga no início do ano, com algumas orientações para a declaração de imposto de renda. E o que diz lá? Ó, independentemente da forma de tributação escolhida pelo contribuinte, deve-se preencher as fichas pagamentos efetuados e doações efetuadas, incluindo todos os pagamentos e doações efetuados a pessoas físicas, tais como pensão alimentícia, aluguéis, arrendamento rural, blá blá blá, e pessoas jurídicas quando constituam exclusão ou dedução na declaração do contribuinte. A falta das informações relativas ao preenchimento da ficha pagamento efetuado sujeita o contribuinte a multa de 20% do valor não declarado. Então, a princípio, quando você aluga um imóvel de uma pessoa física e não informa isso para a Receita Federal, você está sujeito, caso um dia a Receita Federal venha descobrir que você pagava o aluguel e não declarava, não informava isso para a Receita, pode estar submetido aí, sujeito a essa multa de 20% do valor não declarado. E não vale só para aluguel, vale para todos os profissionais autônomos, inclusive advogados, como está escrito ali. E quando o pagamento é para uma pessoa jurídica, ou seja, se você aluga, tem um contrato com uma imobiliária, ou aluga diretamente o dono, né, do imóvel é uma empresa, aí você só precisa declarar quando, ou melhor, nesse caso você não precisa declarar, né, porque você não consegue deduzir o aluguel pago a título de locação, né, no imposto de renda. Então é só quando as pessoas jurídicas que você pagou lhe dão direito à dedução do imposto, né, como por exemplo um hospital, despesas médicas, escola e tal. E o que diz o regulamento do imposto de renda, tá, de 2018? Tem ali o artigo 975. Vocês aí tem uma diferença um pouco significativa, e depois a gente já vai chegar aí nas conclusões, o que essa diferença implica. O artigo 975 do Regulamento do Imposto de Renda diz que as pessoas físicas deverão informar à Secretaria da Receita Federal os rendimentos que pagaram no ano anterior por si como representante terceiro, com indicação do nome, do endereço e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ das pessoas que o receberam. Parágrafo único. A falta de informação de pagamento efetuado sujeitará o infrator a multa de 20% do valor não declarado. Então, aqui que está o fundamento legal para aquela orientação, né? Vocês podem ver que aqui não tem distinção, pelo menos nesse artigo, né, que foi que eu consegui identificar, que deu origem àquela orientação da Receita, não tem distinção sobre pagamento ser feito a pessoa física ou jurídica. Mas a gente sabe que, na prática, a Receita restringiu a exigência aos pagamentos a pessoas físicas, salvo quando se tratar de valores dedutíveis pagos a PJ. E não é comum, eu coloquei uma observação final aqui, não é muito comum ocorrer esse tipo de fiscalização, mas também não era comum fiscalização de rendimento de aluguéis explorados por meio de plataformas como o Airbnb. E esse ano, de 2025, esse era um dos alvos da Receita Federal. Era uma das prioridades da fiscalização. Airbnb, plataformas digitais, ou melhor, apostas e compensações regulares de tributos como prejuízo fiscal e CSLL. Então, a Receita Federal, todos os anos,
ela tem esse tipo de orientação para os fiscais, para os responsáveis aí pelas operações de fiscalização. E nesse ano foi o Airbnb, ano que vem pode ser o aluguel. E aí, quem disse que ela não pode pegar lá aquele artigo que está esquecido, ou até mudar a orientação do perguntas e respostas ali, né? Como a gente viu, não tem a obrigação de informar quando é pessoa jurídica. Mas, enfim, começar a fiscalizar. Porque eu procurei, pessoal, julgamentos, né, acórdãos do CARF, que é o órgão administrativo, o órgão dentro da Receita Federal que julga processo administrativo, recursos contra autos de infração, notificações fiscais, enfim. E eu não localizei nenhum tipo de discussão no âmbito do CARF quanto à aplicação de multas por não declaração do valor que foi pago. Tem muita fiscalização, muitos acórdãos lá do CARF quando a pessoa é fiscalizada porque ela não declarou. Isso sim, tem um monte. Um dos assuntos mais recorrentes lá é não declaração de valores de aluguel. Agora, aplicação de multa para quem deixou de informar que pagou, eu não encontrei. Se alguém tem alguma informação de fiscalização nesse sentido, por favor, deixe aqui nos comentários. E, aliás, se vocês quiserem, né, eu posso fazer um vídeo, mas aí deixa no comentário, pessoal. Vocês viram que o vídeo de hoje, o tema de hoje, ele foi criado a partir de um comentário no outro vídeo. Então, quanto mais vocês comentam, vocês acompanham aqui o canal, gostam desse tipo de conteúdo, comentem o que vocês querem que eu fale, que eu grave vídeos, que eu vou atrás, pesquiso e posso produzir conteúdo também aí ligado ao tema que interessa a vocês. E se acharem legal, eu posso falar sobre essa questão do Airbnb. Tem discussões interessantes aí sobre a incidência de ISS, tem a equiparação da exploração de locação via Airbnb, locação de curta temporada, a operação de hotelaria para fins da reforma tributária. Então, o redutor de alíquota do IBS e da CBS ele não é tão favorável quanto vai ser nas locações de longa duração. Até comento um pouco isso no outro vídeo que eu falo sobre a reforma tributária, os impactos aí nas holdings familiares, principalmente na locação. Vou deixar o card aqui em cima caso você tenha interesse também. E, enfim, a gente pode gravar um vídeo só falando sobre esse tema do Airbnb, como de outro tema que vocês têm interesse. Então, respondendo aí ao nosso amigo que perguntou, pago o aluguel, não declaro a pedido do locador. Passarei a declarar em 2026. Terei que fazer a retificação dos últimos 4 anos? A opção conservadora, né, considerando esse cenário de obrigatoriedade da multa de 20%, a resposta seria sim. Mas isso pode trazer um prejuízo, né, resultar em uma autuação do locador e também no próprio despejo dele, né? Porque o locador pode descobrir que caiu na malha fina por conta do inquilino e aí dá algum atrito aí na relação jurídica entre esses dois. Então eu não faria isso se não combinasse, né, com o locador. Se ele quiser fazer a denúncia espontânea, que é a opção mais segura para ele também, ao invés de esperar ser fiscalizado e poder ter aplicação de multa aí de 75%, ou em alguns casos comprovada a má-fé de 150%, que já é discutível e tal, tem decisão do STF limitando a 100%. Mas, enfim, se ele preferir fazer a denúncia espontânea e recolher espontaneamente o que ele não recolheu de imposto nos últimos 5 anos, ou 4 anos nesse caso aqui, pode ser uma opção. Ele vai pagar só ali uma multa de 20% e mais os juros. E, enfim, eu não faria nada sem alinhar antes com o locador, mas cada um é cada um, né? Se a pessoa se sente melhor assim e prefere não correr nenhum tipo de risco de 20%, ainda que vai implicar um risco para o terceiro, aí isso é uma decisão pessoal que tem que ser analisada pelo nosso seguidor aqui do canal. Pelo vídeo de hoje era isso, pessoal. Um vídeo um pouco mais curto, só para responder essa pergunta mesmo. Deixe seu comentário e, se você ainda não é inscrito, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.